agradeço muito por estarem participando hoje, tá? Sejam bem-vindos. A nossa reunião vai ser com o mesmo tema da semana passada, né, que é a natureza tríplice do homem, mas voltado para o conflito interno e as crises existenciais. Para iniciar, eu peço que João Lucas comece com a oração inicial, né, Lulu? Vamos lá? João Lucas, está faltando o microfone. Foi mal. Foi mal, é que ele bloqueia aqui também. Tá. Ficou nervoso, né? Não tá ligada na sua. Ah, nada. Se ligue, não. Por favor, abaixem as cabeças, fechem os olhos e vamos orar. Pai, obrigado por reunir todas essas pessoas. Pai, obrigado pelo dia de hoje, tão esperado por muitos, né? Pai, guie o orador para que ele fale coisas que estão de acordo com o Senhor. Guie ele para que toque todos nós, Pai. Amém. Amém. Antes de eu passar a palavra para a Andréia, tem uma coisa que eu gostaria muito de falar com vocês, que está em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 11 e 12. Diz o seguinte: todos neste mundo devem ser sábios. Ter sabedoria é tão bom como receber uma herança. A sabedoria é melhor do que o dinheiro. A vantagem da sabedoria é que ela conserva a vida da gente. Então, com essa palavra eu quero dizer que vocês estejam abertos para tudo que será ministrado hoje, para todo o conhecimento, porque tudo que a gente aprende, ela tem um valor insuperável. Nosso conhecimento é uma coisa que não tem preço, é uma coisa que a gente não perde, é uma coisa que ninguém rouba, é única. Então, vocês aproveitem bem o dia de hoje, com o que André tem para dizer, com o que a dona Roberta tem a falar, e vocês, hoje, estão abertos a fazer muitas perguntas mesmo, porque através das perguntas é que a gente sana todas as nossas dúvidas, tá bem? E agora eu entrego a palavra para a Andréia. Boa noite, Andréia. Olá, boa noite, pessoal. E que tem bastante gente, né? Aqui de lado onde estão conectados as pessoas que estão agora, né? Isso. E aí tem muita gente que não esteve semana passada para a gente dar continuação ao tema. Teve sim. É isso, Ana? E aí, porque no caso a gente deu uma adiantada no assunto, ficou naquelas questões de perguntas, né? E aí eu vou dar uma pincelada um pouco no assunto que foi tratado semana passada, que a gente estava falando em conflitos internos e crises existenciais. Só um minutinho para você, Déia, para que Dona Roberta também se apresente, que ela hoje é a nossa convidada especial. Só para dar um oi, Roberta. Cadê, Roberta? Meu nome é Roberta, é um prazer estar com vocês nessa noite, para compartilhar um assunto tão relevante, tão profundo e inesgotável na realidade. Então, me sinto muito bem-vinda e vamos junto nessa jornada, nessa viagem boa que vai ser nessa noite. Obrigada. Então, se apresentando para quem não teve a semana passada, eu sou psicanalista e hipnoterapeuta. Trato um pouco aí dos assuntos do que é a mente, né, do que é a nossa dificuldade de convivência no dia a dia, do que são os problemas, os transtornos mentais, que não são, algumas pessoas podem entender por doenças mentais, mas são apenas qualquer coisa que esteja ligada à mente, como ansiedade, como depressão, né, como até doenças mais sérias, mas apenas uma inquietação já é um transtorno mental, né. Você já está em desequilíbrio com emoções e pensamentos na realidade. Então, nós tratamos a semana passada desse tema que é tão comum, secular, e acredito que sempre vai existir devido a sermos seres humanos e imperfeitos, que é da crise existencial, né, que é dos conflitos internos que todos nós temos,
Vivemos com pessoas muito diferentes uma da outra, vivemos com pessoas que cada um tem as suas experiências, as suas bagagens, e muitas vezes a gente entra em conflito, até um com o outro e com nós mesmos, para tentar conviver com o outro, porque sempre vai de encontro às nossas experiências, à nossa bagagem, ou até o que a gente tem de visão de mundo, né? E nessas crises existenciais, ademais das normais que a gente diz, que são as fases, as mudanças de fase, infância, adolescência, maturidade, né, que é já a idade mais avançada, e até o próprio adulto, que hoje está com mais responsabilidades, nós temos as crises existenciais que são aquelas que nos deixam por estarmos vazio de um luto que perdemos, um luto que temos, né, que passamos, a perda de alguém que a gente ama, um término de um namoro, alguma decepção, uma perda de emprego, todas essas coisas que nos deixam em uma situação de conformismo e de repente a gente se vê sem, sempre vamos ter uma crise existencial. A diferença está na base que a pessoa vai ter para sair dessa situação com sabedoria, não é? Ou a falta pode chegar a trazer uma crise de ansiedade ou até mesmo uma depressão. Então, diante desses fatos que estão presentes em nossas vidas, a vida é uma luta constante, né? Assim como diz na palavra, né? Jesus já dizia, né? No mundo tereis aflições, e nós temos muitas, e até uma interpretação minha de uma parte quando ele diz que venceu o mundo, e o mundo, eu vejo nessa parte não o mundo aqui, ademais do mundo material dele estar aqui, mas esse mundo que cada um tem e luta consigo mesmo a cada dia, contra tentações, contra as coisas erradas, contra tudo que a gente tem aí à disposição, né, para a gente cair e para a gente fazer coisas erradas. Então, é uma luta constante, diária, que a gente tem, e o que nos salva sempre vai vir da base, sempre vai vir do amor, sempre vai vir da família, do que nos foi plantado como valores, para que a gente possa sair desses conflitos internos, porque eles sempre vão existir. E aí, diante desse assunto, se eu for falar realmente como foi falado tudo na semana passada, eu acho que a gente, além de repetir para os que já estavam, né, eu quero que você me ajude nisso aí, vai vir as perguntas depois, né? Então, eu queria até avançar um pouquinho nesse tema, fazendo um próprio questionamento a vocês que estão aqui, que é algo que eu venho percebendo essa semana, tem me tocado bastante vezes esse tema, que é: por que as pessoas não conseguem mudar? Por que as pessoas, mesmo elas estando ali, vamos falar da igreja, ajoelhadas, mesmo as pessoas que estão todos os dias com outra pessoa puxando dela, você tem que ser assim, você tem que ser assim, você tem que... Por que as pessoas elas não conseguem mudar, mesmo sabendo que aquela atitude que ela teria que fazer diferente seria melhor para ela, traria mais alívio? Por que essas pessoas elas não conseguem mudar, elas não conseguem parar de sofrer? Vocês têm alguma ideia do porquê seja? Do porquê que elas vivem nessa constante guerra, nesse constante conflito, e porque é tão difícil a gente conseguir mudar uma atitude, um comportamento? Porque dela, posso falar? Eu penso que seja porque não há mudança de cenário, não há mudança da situação, entendeu? Ou talvez também pode ser porque não busca ajuda, né? Sabendo que tem que mudar e continua na mesmice. Às vezes por vergonha, sei lá, de não querer mudar, ter medo da mudança. Não sei. É a minha opinião. Alguém mais? João Lucas, você disse que tinha uma ideia, qual é?
Vamos deixar falar, viu? Mas eu corto, hein? Tá. Porque as pessoas têm dificuldade ou resistência a mudar, não é isso a pergunta? Só pra... Não é resistência, elas querem mudar, mas elas não conseguem. Isso. É uma contradição entre o querer e o fazer. E o poder. Exato. Tem na Bíblia que a gente é três, trino. O corpo, alma e mente. A nossa mente quer, mas o nosso corpo ele está condicionado a querer o que é mais cômodo, o que é mais fácil. Então, mesmo a gente querendo fazer, a gente cede ao corpo, porque o nosso corpo dá mais prazer se você ficar deitado na cama, por exemplo, fazendo nada, do que estudando. Você sente mais. Então, é mais ou menos essa a minha ideia. Que bom que a gente está aí, mais ou menos, aí já encontrar a resposta na Bíblia, né? É interessante, é a leitura mais interessante que tem. Então, e partindo agora um pouquinho para a científica, eu vou falar para vocês. Existem, mais de 90 mil anos atrás, existiam os nossos ancestrais, né? Os nossos descendentes. E o nosso cérebro, naquela época, ele era utilizado, a única preocupação dele era pescar, caçar, né? Buscar um lugar para se refugiar. Então, não existia McDonald's, não existia Nescauzinho pronto na caixinha, não existia nada que fosse pronto. E aí, quem queria comer teria que se preocupar para ir caçar. Esse cérebro de antigamente é o mesmo que a gente traz até hoje. Então, a mente, naquela época, o cérebro, ele aprendeu a economizar energia. Por que ele precisava economizar energia? Porque ele precisava trabalhar mais para poder comer, para poder sobreviver. E esse é o cérebro que a gente traz até hoje. Então, o fato da gente preferir viver no cômodo, no que é mais fácil, é a nossa mente, que realmente é ela quem nos comanda, e é ela quem faz com que a gente sempre queira o mais cômodo, porque o nosso cérebro, ele trabalha economizando energia. Então, se eu estou sempre no mesmo hábito, se eu estou sempre repetindo as mesmas coisas, ele dificilmente vai ter que gastar energia para pensar ou tentar fazer diferente. Então, a partir daí vem a nossa formação. E esse cérebro é o que a gente traz até hoje. E aí você acaba também de me confirmar que a gente sempre prefere o que é mais cômodo, o que é a zona de conforto que a gente chama. Só que isso é o que nos traz esses conflitos e o que nos atrapalha hoje. Por quê? Porque, voltando lá para a infância, e sempre na infância, o primeiro medo que a gente sente quando a gente nasce é do barulho. Esse é o primeiro medo que a gente aprende. E junto a esse medo vem as outras sensações e tudo que a gente aprende até hoje. Então, todo o histórico de uma criança que ela vive e aprende, porque a partir daquele momento ali ela está aprendendo, ela está formando a mente dela, e eu vou colocar uma experiência minha para vocês, o cérebro dela pega aquilo como programação mental e leva para o resto da vida dela. E aí é onde começam os nossos conflitos. Por quê? Eu quero ser diferente, mas eu não consigo. Por que eu não consigo? Porque tem aqui uma vozinha no subconsciente dizendo assim, não, André, por que você, um exemplo bem simples, por que você vai para a academia de novo? Não. Aqui dentro a informação para mim tem dizendo que você dorme e gosta de ficar estirada no sofá com as pernas para cima assistindo. Como é que você vai estar fazendo esforço e fazendo exercício? Não, essa informação aqui não entra. E aí o que acontece? A minha própria mente me sabota e me coloca N motivos para me desistir e não ir mais para a academia. Por quê? Porque a informação que ela tem lá não é de uma pessoa que gosta de exercício, e sim uma pessoa sedentária. E se eu for fazer exercício, para mim, a mente vai ser um esforço ela trocar aquela informação que já está lá na minha programação mental.
Isso é o exemplo mais simples que eu posso trazer para vocês. Mas outro, que é muito comum, eu venho de uma infância que teve as suas dificuldades financeiras, né? E eu tive há um tempo muito batendo nessa tecla, porque é a que mais atrapalha a vida das pessoas, né? É o financeiro. E aí eu aprendi, eu vi minha mãe passando dificuldades, eu vi minha mãe correndo atrás de colocar comida em casa, eu vi minha mãe querendo me dar as coisas e não podia. Eu lembro de uma boneca da Barbie que eu queria muito e foi comprada a prestação e mesmo assim não conseguiu pagar, enfim. Eu vi a dificuldade financeira e eu aprendi aquilo ali. E eu aprendi de uma forma de que tem sempre o seu lado bom e o seu lado ruim, que para mim hoje, sair e trocar essa informação, dando mais valor ao dinheiro, né? Fazendo com que ele tenha mais importância, é tão difícil, que era melhor que eu nascesse de novo. Mas como não é possível, está aquela programação e eu tenho que reaprender para mim poder começar a enxergar algo diferente, para mim começar a ter atitudes diferentes. Por que é assim? Porque o meu cérebro aprendeu todos aqueles ensinamentos escutados pelos meus pais, vividos, e as emoções que eu sentia. Então, todo aquele histórico meu é minha programação mental. Para mim mudar ela, eu tenho que perder muito dinheiro, tenho que fazer muitas dívidas, tem que ficar sem dinheiro de novo, tem que querer fazer alguma coisa. Meu Deus, eu estou sem dinheiro de novo, não é possível. Como é que pode isso? Pode. Eu mesma me saboto. Você mesmo se sabota. Quando você tem dinheiro, você vai e não consegue, você gasta. Quando você vê alguma coisa ali, você não está pensando, não, mas é só essa vez, você gasta. A sua própria mente lhe sabota. Ela mesma vai dar 1000 justificativas para você voltar ao que era aquilo ali. Por quê? Porque para ela é mais cômodo e a informação que ela tem lá. E aquela informação que ela tem lá é a que lhe mantém viva. Para ela vê assim, ela não sabe o que é bom, o que é ruim, mas ela sabe que você está viva por aquilo ali. A mesma coisa não é regra. Tem pessoas que conseguem, né, têm comportamentos diferentes, mas a maioria de mães solteiras que criaram as filhas sozinha na luta, que nunca teve esposo, que nunca deu sorte, e a filha passa ali a vida toda vendo aquilo ali, provavelmente ela também vai ficar sozinha. Provavelmente alguma coisa vai acontecer, ela vai se sabotar para poder ela continuar igual a mãe dela. É como você encontra uma mãe que sempre resolveu as coisas, que sempre foi a dona da casa, a administradora da casa, porque o pai, o marido estava viajando e não podia resolver nada, e quando ela casa, quem vai resolver as coisas é ela. Ela não vai conseguir ser diferente, porque ela viu que ali, naquela família, quem resolvia as coisas era a mãe, não era o pai. Então, quando casa, o que é que você repete? A programação que você tinha. Você vai ter dificuldade de deixar que o seu marido resolva as coisas. Por quê? Porque não está na sua programação, que tem que resolver sou eu. E aí, em alguns costumes, em algumas áreas que a gente tem hoje, isso já gerou um conflito, né? E, enfim, essa programação é a que nos gera conflito hoje. Por quê? Porque a pessoa que você é amiga, que você mora junto, que é sua família, tem uma informação diferente da sua. E aí você vai e tenta unificar a sua informação na vida do outro, querendo que seja igual à sua, mas nunca vai ser, porque ele tem um costume diferente, ele tem uma forma diferente de ser. E aí, quando se junta isso, é que a gente, nessa mistura, nessa briga, nessa confusão, a gente vai começando, depois de muita briga, depois de muita caída, a gente vai começando a enxergar e começando a mudar. A mudança vem a partir de quê, dessa programação mental? Ela vem a partir do momento em que você mesma se dá conta do que aconteceu lá atrás, você mesmo começa a observar
as coisas que estão acontecendo agora, e aí você dá a informação que você quer para ela. E aí vira o hábito. Mito de que as pessoas não querem mudar, porque elas não querem mesmo e acabou. Ou porque elas não se interessam o suficiente, ou porque elas não têm fé suficiente. Isso não é verdade. E eu gosto muito de dizer essa palavra, né? De sair do raso e ser profundo. É muito fácil a gente ser raso com as pessoas e julgar um comportamento logo por cima, como toda a sociedade faz, e taxar uma pessoa de algum estereótipo, de alguma coisa, porque ela não conseguiu romper em algumas situações, inclusive dentro da igreja e também fora dela. Então, assim, as crenças, aquilo que nós acreditamos, uma dessas crenças que nos colocam desde pequenos são os medos, a incapacidade de algumas pessoas romperem, tem a ver com os medos e inseguranças que foram colocados. Isso não é para você. Criança tem que ficar calada. Você não é adulto, fique quieto. Você não tem opinião. E tantas outras coisinhas que eu poderia citar nessa noite que se tornam crenças dentro da gente desde pequeno e dá um trabalhinho para tirar. E a gente se torna adultos cheios de limitações, com um Deus ilimitado, totalmente ilimitado, que responde conforme a sua fé e que trabalha para aqueles que nele confiam, mas às vezes a nossa vida não está condizente com esse evangelho por conta de umas terríveis crenças que nos foram colocadas, não por maldade, mas porque isso já vem de longe. São frases simples às vezes, né? E às vezes a gente tem um sentimento de culpa muito profundo e não sabe por quê. Se acontecem as coisas erradas, se pensa muito facilmente que é só comigo, é só por minha causa. Se alguém está chateado perto da gente, a gente já acha que é com a gente, e às vezes não tem nada com a gente. Às vezes o outro projeta alguma coisa dele na gente e a gente é quem paga o pato também. Então, são tantas coisas. Como eu disse, é um tema muito vasto. Na realidade, a gente nunca vai saber tudo e nunca vai dar vencimento de tanto conhecimento. O bom é permanecer nesse conhecimento de Deus, sendo guiado pelo Espírito Santo, e ele vai te mostrando coisas, né? Inclusive, trabalhando sobre desenvolvimento humano, a gente percebe que todo ser humano deve estar envolvido nisso, como o André bem colocou. São coisas, né, que a gente precisa tratar. E quando a gente não trata, a gente vai ter uma vida mediana, aquela vida medíocre, que é uma vida o quê? Mediana. Só na média, só aqui está bom, é aquela pessoa que diz aqui já está bom, eu acho que para mim já é suficiente. E quando a gente escuta essa fala de alguém, isso é suficiente para mim, você já percebe que ali tem uma crença limitadora governando. Está dando para ouvir direitinho, entender? Está dando para ouvir, pessoal? Sim? Sim, tá ótimo o áudio. Ótimo, então que bom. Então, chegando aqui, né, eu peguei o ponto dela para fundamentar isso aqui, porque eu acho muito importante entender o porquê que não se muda às vezes, porque com certeza alguns de nós precisávamos ouvir nessa noite, eu também, cada um de nós, então a gente não muda, não é tão somente porque não quer, ou porque se quer demais também. Mas o querer tem a ver também com muita coisa para a gente destrinchar dentro da gente, que não é difícil, está ao alcance, inclusive essa noite, esses encontros que vocês têm feito, tem servido, inclusive, para destravar a mente. Com certeza, muita coisa tem sido destravada, desligada do jeito que estava limitando, e agora sim, com esse conhecimento a gente vai abrindo a mente e a gente vai crescendo, melhorando, evoluindo. Eu acho interessante a questão do que eu queria pontuar, até a questão da academia, que a Andrea bem colocou. Por quê? Porque lá no fundo tem uma historinha que a gente conta interna, de que não dá, de que eu não gosto mesmo, de que eu não estou afim, de que talvez eu vá cair duro lá, vá morrer, não vai aguentar fazer exercício, e várias historinhas que a gente se pega contando para a gente, e quando a gente vê, a gente mesmo deixa o cérebro convencer, e aquilo vai limitando a gente. Mas seguindo aqui para o tema, conflitos internos e crise existencial. Tem dois personagens fantásticos na Bíblia, e Elias
e a gente vai pontuar sobre Elias e sobre Jó. E, na realidade, Elias teve momentos de uma crise existencial muito pontual, muito forte, ao ponto de aparentar que ele era covarde, aquele homem que era muito desenrolado, muito ousado, enfrentava todos, aquele homem que fez descer fogo do céu através de sua fé e sua oração, aquele homem, exatamente aquele homem cheio da garra, cheio do fogo. Houve um momento que simplesmente ele pediu fogo do céu, zombou dos profetas de Baal, zombou mesmo, ria deles ironicamente, e através da fé fez com que o fogo descesse, a água fosse lambida, retirada do altar, né, totalmente chupada, sugada, um fogo que desceu do céu. E é interessante que mais adiante esse mesmo homem, ele fica altamente medroso, altamente acuado, entra numa crise de identidade, isso é muito forte. A crise existencial tem a ver com a crise de quem você é. Quem você é. A crise existencial, ela é pontuada, os pontos dela são sobre quem você é, sobre o que você achava que nasceu para fazer, o que estava até seguindo e se encontrando, e de repente aqueles fundamentos começam a ruir, e você já não se percebe mais, você já não percebe para que você foi chamado, qual a sua missão, você já não encontra um fundamento para se levantar, acordar e fazer algo mais por você e pelo próximo. A famosa crise existencial. Eu passei isso alguns anos atrás e eu me lembro que não tinha palavras que alguém dissesse para mim que me fizessem acreditar que eu deveria permanecer, porque eu teria um chamado pastoral e um chamado, inclusive, na área também de desenvolvimento humano, para trabalhar bem aprofundado com as pessoas. Porque eu começava a olhar para mim, começava a crer nessas crenças limitadoras, dar ousadia para elas e acreditar mais nelas do que no que a Bíblia me dizia. E não desmerecendo a Bíblia, mas quando a crise vem, as circunstâncias começam a falar mais alto. Quando é que a crise existencial tem acesso à nossa vida? Quando eu começo a achar ou deixar que as circunstâncias ao meu redor se mostrem mais fortes do que aquele fundamento que eu tenho de que eu vou vencer, vou romper, vou sair disso. Todo mundo passa por momentos difíceis. E aí a gente começa agora a acreditar que se não deu certo uma coisa que você fez naquele dia, é porque realmente você está errado. E daí a pouco você dá uma palavra para alguém ou vai ajudar alguém e não saiu como talvez aquela pessoa gostaria, ou ela foi injusta com você e diz algo que realmente fere ou que, né, tira você de uma posição de confiança e você começa... Na realidade, a crise existencial ela não é de repente. Ela vem com coisas que vão enfraquecendo sua fé, vão tirando a sua ousadia, vão tirando a sua força de vontade, vão tirando o seu ânimo, as circunstâncias vão chegando, as pessoas vão sendo, às vezes, instrumentos disso na nossa vida, nós vamos permitindo, baixando a guarda. Daqui a pouco você se olha, terra, de repente você que sabia muito, tinha mais aquela... Eu estava buscando perceber qual o propósito que você está aqui, de repente você já não encontra mais isso. E você começa a achar que qual é o propósito mesmo, o que eu estou fazendo aqui? Não estou servindo para nada, eu estou tentando isso, não consigo, tento na faculdade, não consigo, tento na escola, não consigo, tento na igreja, no trabalho, não me adaptei àquilo, enfim, a gente começa a ver só as coisas negativas. E elas agora começam a mexer na sua base. A crise existencial ela é mais profunda porque ela mexe no seu fundamento. Em tudo que você acreditava até aquele dia, de repente, você diz, será que é mesmo? Aí é onde se estabelece uma crise de existência. A crise da falta do propósito, da crise de não se reconhecer mais onde é que você se encaixa. E essa crise, o profeta Elias passou. Passou e passou de uma forma bem amarga, porque Jezabel, né, mandou soltar os 4 cantos e estava atrás dele de fato e que queria acabar com a raça dele, tirar a vida dele. E foi tão forte a reação que Elias teve como ser humano, que ele simplesmente esqueceu que tinha mais de 400 profetas naquela época, além dele tinha muito mais, e que todos eles estavam também, melhor dizendo, sob a ameaça de Jezabel.
Então ele pegou aquela ameaça só para ele, ficou com bastante medo, é o que diz a palavra de Deus, e ele foi se esconder mesmo. E ninguém taca pedra nele. Por isso, porque a gente sabe e identifica que todo ser humaninho nessa terra, em qualquer momento da vida, você que está ouvindo, outra pessoa que você ama, que você conhece, vai passar esse momento de dizer assim, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse momento do desalento mesmo, de dizer assim, e agora? O que é que vai acontecer comigo? E agora, né, não tem jeito para mim, ou então não tem saída, ou então não estou encontrando, é só difícil para mim, ou seja, só negativo, 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 não se enxerga, não enxerga mais a grandeza de quem é, né, aquele Deus grande que habita dentro da gente, que nos fez a imagem e semelhança dele. Uma das coisas que, inclusive, está bem real na crise existencial, quando a gente passa, é que a gente não se acha mais semelhante a Deus, como a Bíblia diz que nós somos. E a gente agora começa a acreditar mais nas limitações que vemos no nosso dia a dia, sejam de recursos financeiros, sejam do emocional, da falta de alguém ao seu lado que te apoie, seja, né, de amar e ser amado, e daí vai mexendo em todas as nossas áreas, as áreas da nossa vida. E acho interessante que quando Elias ficou assim, teve que haver um sacudir de Deus sobre ele, né, para que ele voltasse à posição. E o bom é que essas coisas passam, a crise existencial passa. Quanto mais rápido a gente volta a perceber quem nós somos em Deus, que mesmo independente de fazermos qualquer coisa na terra, qualquer obra, nós já somos amados porque somos e ponto final. E eu acho muito interessante essa perspectiva que está sendo analisada nessas quartas-feiras agora, porque nós somos realmente triuno, ou seja, feito de 3 partes, né? Corpo, alma e espírito, e é o que diz em Tessalonicenses 5:23, que a gente conserve irrepreensível, sem repreensão nenhuma, tanto a questão física como da alma, né? A questão do corpo, da alma e da mente, do seu total, corpo, alma e espírito. Então, na realidade, às vezes a gente só trata do espiritual, como muitos anos foi na igreja, via-se com muita propriedade o espiritual, mas esquecia-se que a gente tem emoções e que elas não devem nos governar, é o que a Bíblia nos ensina, isso é uma verdade. As emoções não estão aqui para que a gente deixe que elas dominem, mas para que a gente tenha sob controle, elas são maravilhosas na nossa vida. São elas que dão sabor à vida, as emoções dão sabor à vida. É por isso que na crise existencial, as emoções perturbadas, né, sem você conseguir se enxergar, é como se você se olhasse no espelho e a imagem tivesse distorcida e você não vê os detalhes maravilhosos de sua vida. Isso significa uma crise existencial, uma crise de não saber para onde vai. E exatamente a crise ou o conflito interno é algo entre a razão e a emoção. É uma luta constante, é aquilo que o apóstolo Paulo muito falou, um homem grandioso de Deus, muito bem estudado, pontuado na Bíblia e nas igrejas, em todos os lugares, mas que não deixou de ter também conflitos internos. O apóstolo Paulo teve seu momento de dizer assim, eita, que eu sou um homem miserável, né? Um homem que está aqui, nesse corpo miserável. Ou seja, ele não queria dizer que ele era horrível, que ele era um vermezinho de Jacó, ele não estava dizendo nada disso. No fundo, ele estava verbalizando um conflito interno entre situações que ele vivia no dia a dia e entre a razão e a emoção, entre a razão e a carne, que as coisas da vida pediam. E aí esse conflito interno, o que é um conflito interno? É exatamente, são descritos como uma luta entre a razão e a emoção, e as pessoas sabem o que querem, têm as ferramentas para fazer, sabem que são capazes, elas sabem o que devem fazer, mas elas simplesmente estão paralisadas. Isso é um conflito interno. Você sabe de tudo, você escuta a palavra de Deus, você estuda, você vai buscar autoconhecimento, ou seja, conhecer um pouquinho mais sobre você, seu temperamento, por que você age assim, por que você não age de tal forma. Tudo isso é bíblico, é importante que seja feito, é de Deus, deve ser feito. É por isso que muitas pessoas amam muito a Deus,
São cheias de Deus, têm a unção de Deus, mas não se conhecem. E quando chega nesse momento, bota a perder algumas coisas, como a André falou muito bem, a questão da autossabotagem, ou seja, pegam circunstâncias e trabalham contra si mesmas, destruindo aquilo que poderia ser assim um grande progresso. E não é porque a gente quer, mas eu vou dizer, são conflitos que estão ali não resolvidos. O que é um conflito interno? Situações não digeridas, não resolvidas, ou mal resolvidas. Então, cria o quê? Uma confusão interior. Entre eu faço isso, a minha razão diz que eu tenho que fazer isso, mas as minhas emoções estão dizendo o contrário disso. E aí, a gente nem puxa para a razão totalmente, há temperamentos aqui de pessoas que você é muito dado à razão, mas a razão demais pode matar pessoas e situações emocionalmente e até de forma física. A emoção também, do mesmo jeito. Se ela tomar o domínio, simplesmente ela consegue derrubar, destruir muita coisa, interpretar errado muitas pessoas e muitas situações e destruir pessoas e vidas e relacionamentos. E esse conflito interno é interessante. A gente sabe o que quer, tem em mente, sabe o certo, escuta o certo, quer praticar, até tem a intenção maravilhosa de praticar, mas na hora H fica aquela questão, faço ou não faço? Consegui fazer hoje é acertar, mas amanhã a minha emoção já mudou, então já não estou afim de seguir de uma forma disciplinada o que eu deveria seguir. É interessante esse conflito interno, porque ele, quando eu digo interessante, é no sentido que é muito forte e a gente precisa observar ele dentro da gente. Então, vamos pensar um pouquinho, lançar umas perguntas, mas não é para você responder nem aqui audivelmente, é para você mesmo. É para sacudir sua estrutura e fazer essa noite transformadora. Né? Quais são os conflitos que estão batendo nessa cabecinha nessa noite? Quais são as coisas que você está lutando e que teu corpo está sentindo os embates? Ele está respondendo com enfermidades, ele está respondendo com dores, ele está respondendo com cansaço, com fadiga, né? Ele está respondendo sem energia, está com falta de energia, seu corpo, e às vezes está tudo nos conflitos. Ou seja, situações não resolvidas, como bem colocou o André, eu repito, e de uma forma muito espetacular. Então, assim, situações que não é só com você, mas com o próximo. Até porque muitos conflitos internos, claro, o nome já está dizendo, interna com você mesmo, mas tem muito a ver com o outro. Hoje uma pessoa dizia para mim, no aconselhamento, ela perguntava por que ela estava muito irada mesmo, porque alguém estava se voltando contra ela no trabalho, estava perseguindo de forma muito clara, estava rejeitando ela, escanteando, e ela tinha um cargo naquele lugar e deveria ser respeitada. E eu disse, essa pessoa está conseguindo ofender você? Ela falou, sim. E eu falei, essa pessoa está conseguindo tirar você do sério? Ela falou, sim. Eu disse, então, você já respondeu tudo. A questão não está nem na pessoa. Não é que a atitude daquela pessoa era correta. A atitude dela era correta. Mas simplesmente, apesar da atitude não ser correta, daquela pessoa, mas é a gente quem resolve como é que a gente vai encarar aquela situação. E aí eu seria muito leviana se eu não fosse mais profunda em dizer que aí onde entra aquelas crençazinhas do não merecimento, de ser rejeitado, de nunca dar certo, o mundo todo está contra mim, o mundo conspira contra mim, essas crenças mentirosas e limitantes que vêm sobre nós e que às vezes nos deixam em conflito interno. E essa pessoa estava no conflito interno. Entre a razão, ela sabia que ela podia ficar tranquila, nada ia atingi-la, mas a emoção dela estava balançada. Ela se sentiu ofendida, ela se permitiu ficar ofendida. E aí é interessante, essa diferença entre um e outro. Está dando para ouvir e entender direitinho, pessoal? Amém? Então é interessante isso. E Jó, vamos trazer aqui o exemplo de Jó? Eu até conversava ali com meus filhos antes de vir para cá, sobre Jó, né? Um autor na internet falando sobre Jó e tal, e dizendo que quando Jó deixou de ser orgulhoso, Deus foi lá, mudou o cativeiro de Jó e atendeu. Eu até defendi Jó, ele não estava aqui não, e nem precisava, mas eu defendi, né? Dizendo que ele foi
eu não estava encontrando orgulho na vida de Jó, porque, de fato, aquele homem sofreu tantas coisas e não só foi uma notícia ruim que chegou para ele naquela hora. Não só foi uma família que morreu mais de uma pessoa, foram muitas ao mesmo tempo. E não só morreram aquelas pessoas, a sua casa foi destruída, a sua fazenda, os seus bens foram saqueados. Foi tudo, você imagina tudo destruído, chamado Jó. Ela tem um conflito amado. É assim que acontece com a gente. A gente não tem que se condenar quando tiver num conflito interno, numa luta interna entre a razão e a emoção, e procurar o equilíbrio entre uma coisa e outra com calma, em oração, pedindo ao Espírito Santo, já que estamos entrando na parte espiritual, então pedir ele que realmente acalme o nosso coração. Por isso que eu falei de técnicas, também existem coisas também que estão agregadas a essa palavra agora. O respirar fundo, o parar antes de responder, o não ser impulsivo. Quando estamos num conflito interno, quando temos alguma coisa não resolvida dentro de nós, o melhor nunca é dar uma resposta, seja para o que for, logo de cara, logo de testa, porque é meu jeito, porque sou de falar mesmo, mas em Provérbios nos exalta muito e nos exorta a termos cuidado com essa fala, porque, de fato, a boca vai falar do que o coração está cheio, ou seja, vida interna. Aquilo que a gente tem internamente é o que vai sair na nossa boquinha e pode ainda mais nos prejudicar ou nos colocar numa situação delicada e colocar outro ser humano nessa situação. E aí, Jó, nunca, em nenhum momento você está vendo no livro de Jó ele como alguém precipitado no falar, mas houve um momento que Jó estava muito desorientado, muito atribulado, extremamente atribulado. Mesmo quando a mulher dele disse, né, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Você imagina o conflito que esse homem deve ter ficado em ver tudo aquilo acontecer e, ao mesmo tempo, a emoção extremamente mexida, mas também a razão, trazendo ele para a realidade e equilibrando e fazendo ele entender que Deus tinha todo o poder para fazer o que ele quisesse. Na realidade, não foi Deus que destruiu aquilo tudo de Jó, a gente sabe disso. E lembre-se que na Bíblia é Deus falando, mas tem a fala do homem, que Deus bota lá e deixa claro que o homem falou naquela hora. Inclusive, no livro dos Salmos, praticamente tudo é a fala de Davi e outros salmistas, dizendo que estava na alma. Então, o que eles viam naquela hora como Deus não era exatamente como Deus era, mas era a forma que eles sentiam Deus naquele momento. E Jó também sentiu Deus naquele momento. As emoções de Jó e os conflitos se manifestaram. Ao ponto de Jó simplesmente, né, ele perguntar para Deus, ele questionar, e ele não foi irreverente com isso, Deus o compreendeu, ele sempre vai compreender o ser humano, porque ele é esse Deus de amor, esse Deus que nos criou, ele sabe a nossa essência, e aí Jó questiona. Jó pergunta mesmo por que, já que ele estava fazendo tudo certo, ele era um homem íntegro. O livro de Jó diz que, inclusive, ele era tão coerente, correto nas ações, que, como um homem igual a ele, não tinha no país dele. Ele era o único, nesse sentido bem forte da palavra, com integridade. E também era um homem muito temente a Deus. A Bíblia diz que Jó desviava o olhar de uma donzela, amados. Não diz que ele estava nem cobiçando ou desviava de cobiçar uma donzela. Dizia que ele simplesmente viu uma moça, ele era um homem casado, respeitoso, e ele desviava, ele não dava espaço. Né? E agora esse homem perde tudo. E agora o conflito veio. E veio o conflito existencial, claro que sim. Foi uma mistura dos dois. Mas o conflito maior que pontuou em Jó foi o conflito interno, entre a razão e a emoção. Então você lê o livro de Jó e você vê isso. Eu estou trazendo isso para que a gente perceba que o que nós passamos hoje, os homens de Deus, grandes homens e mulheres de Deus passaram. E estão lá na Bíblia exatamente para a gente saber de que passaram, não ficaram nos conflitos, não permaneceram. Jesus teve um conflito interno? Claro que teve. Eu poderia dizer alguns, mas eu vou direto para o do Getsemane. Quando ele subiu, chamou os discípulos para orar, os discípulos foram, os discípulos dormiram.
dormiram. E simplesmente Jesus volta e pergunta, vocês não podiam ter ficado comigo? Então, somente 1 hora de relógio, e você imagina o conflito que Jesus estava, porque ele sabia que logo mais o que é que aguardava ele. A dor estava ali acontecendo, a pressão psicológica estava acontecendo, Jesus chegou a suar sangue, ninguém na Terra chegou a esse nível, só ele, então ele suou sangue, tamanha a pressão que estava, é assim que diz cientificamente, que só poder esse fenômeno é real, mas só acontece quando a pressão está muito grande. Então a pressão ela vem para todos, o conflito vem, tanto existencial, aquele momento que você diz, para que é que eu vim, o que é que eu estou fazendo aqui, será que eu sou capaz? Ou melhor, é o momento que você não se acha capaz, é o momento que você não crê, que vai botar a mão no arado, que vai dar um passo à frente e o chão vai estar lá para você. É no momento que você desconfia de você mais do que nunca, você não dá um pingo de credibilidade a você no momento da crise existencial. E às vezes, se brincar, você questiona até sobre o que Deus te disse, sobre as promessas que Ele te fez, sobre a sua vida, sair de um ponto que está hoje para o ponto desejado. E essa crise, ela tem, claro, solução, nós vamos estar já falando sobre isso. Mas essa é como conflito interior. Mas tudo isso é humano, é isso que eu quero dizer. E Jesus passou esse momento, ele não passou exatamente a crise existencial, porque ele sabia quem era. Desde pequena a Bíblia já deixa isso muito claro, que ele debatia com os mestres na sinagoga, ele se esqueceu de voltar com seus pais aos 12 anos, ele tinha uma convicção de quem ele era. Eu tinha uma convicção de quando eu nasci, eu sabia que desde o ventre da minha mãe tinha uma escolha para mim, eu já tinha escutado sobre isso, Deus já vinha falando. O que é que Deus já vem falando para você esse tempo todo? Na linguagem, usando pessoas de fora da igreja, de dentro da igreja, usando a Bíblia, usando uma pregação, usando uma noite dessa com pessoas aí, cada uma buscando aqui cumprir um propósito. Né? E propósito a gente descobre, às vezes também entra numa crise existencial porque não descobre o propósito. Não tem essa certeza de eu nasci para algo, estou sendo treinada para algo e eu sei que eu vou servir a um algo maior. E a minha jornada está sendo fundamentada com os desafios, com a aflição que Jesus disse que no mundo a gente ia ter. Mas eu acho muito incrível nesse versículo que ele diz, olha, vocês vão ter aflições no mundo. Mas ele não botou um ponto ali e encerrou a história. Ele disse que ele venceu o mundo. Também não parou ali, mas ele quis dizer, tenha ânimo. Antes de dizer venci o mundo, ele disse, tenha ânimo. Tenha ânimo. E eu vou repetir isso para ficar marcado na tua cabeça hoje. Reaja, levante, não acredite no que limita. O conflito veio, a circunstância diz um não para você. O seu pedido de oração ainda está sendo respondido e você está aguardando, então testa você. As pessoas trazem palavras que às vezes querem te afastar do propósito sem nem elas perceberem que estão fazendo isso. E aí a gente, como eu disse, começa agora a debater entre a emoção que está doendo aquilo e a razão que diz, não, mas você tem algo para fazer e chegar. Você vai conseguir. Está tudo aqui à sua frente para você conquistar. E vai mesmo conseguir. E como é que você agora ajusta esse conflito interno? Como foi que Jesus fez, o nosso mestre? A inspiração maior, o nosso, aquele a quem nós seguimos para ter uma vida plena e abundante nessa terra. E uma vida plena e abundante, você sabe que para cada pessoa é diferente. Para mim é de uma forma, para você que está me ouvindo é de outra. E às vezes a gente fica no conflito interno também, sabe por quê? Porque a gente se compara. Eu olho para a vida do outro que está indo de vento em popa ou que conseguiu engrenar agora e de repente eu vejo que ele faz de uma forma diferente que eu não estou fazendo e eu fico às vezes me perguntando por que com ele funciona, para mim não funciona, ou seja, um conflitozinho interno muito forte e que precisa ser retirado, porque você é único, e o que Deus tem para você e a forma que ele vai fazer é única. Por isso que meditar em Deus, esperar em Deus, falar com Deus todos os dias, nem que seja até em silêncio. O silêncio às vezes é um grito também, que Deus entende. E aquilo começa a esvaziar dentro de você. E os conflitos que estavam borbulhando, aí agora sim, você começa a equilibrar a emoção com
razão. Equilibrar. Isso aqui é dessa forma, mas eu também estou sentindo assim. Esse sentimento é bom, esse aqui não é bom, eu tiro, eu substituo, ressignifico. Essa palavra ressignificar é de extrema importância para a gente ter na nossa vida. Dá um novo significado. Eu só mudo e tiro um conflito de mim quando eu pego aquilo que eu estou passando e me incomodando, me perturbando, me angustiando, me deixando inseguro, quando eu começo agora a olhar aquilo de uma outra forma. Eu estou passando por isso por quê? Até porque a Bíblia diz que em tudo dê graças, não é por tudo dê graças, mas no meio de tudo dê graças. Então, por que eu estou passando isso? Porque tem algo para aprender aqui. Eu preciso melhorar aqui, eu estou sendo afinado nisso, eu estou sendo tratado nisso. E aí o conflito interno começa a desfalecer, perde força. Claro que sempre nós teremos algum conflito, mas é fato. Que a gente é ser humano, e Eclesiastes já diz isso, né? Que Deus fez tudo perfeito, mas o homem realmente quem às vezes bota tudo a perder, é quem chega, né? E mexe com as coisas e bota, complica, é quem complica tudo. E aí, voltando para Jesus, ele simplesmente vai para o Getsemane, mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, Pai, se for possível, passe esse cálice. Amado Jesus sabia que ia passar por aquilo. Ele sabia que ia ter que cumprir, porque Deus tem uma única palavra. E quando ele promete, ele faz. Ele mandou Jesus para sacrificar mesmo. O maior cordeiro que tinha foi ele. Os cordeiros anteriores eram animais e simplesmente foram sacrificados, mas não cobriu o pecado das pessoas. Velho Testamento. Servia, né, de uma forma paliativa. Agora veio Jesus, e lá em Hebreus diz que ele é o sacrifício vivo. E então Jesus sabia que ia passar aquilo, mas humanamente esse homem fala o quê? Pai, se for possível, passe esse cálice. Ou seja, um homem que estava no conflito. Pai, de verdade eu não quero passar. É muito doloroso. Esses são os nossos conflitos às vezes. Senhor, eu sei que eu tenho algo lá do outro lado. A terra de Canaã me espera, mas tem muitos desafios. Eu preciso de recursos. Eu preciso de conexões boas. Eu preciso de confiança. Eu preciso de quebrar crenças que me limitam, que me fazem tirar da fé verdadeira. E o que é que a gente faz? Pai, se possível for, passa. Não tem outro jeito, não. Aquilo que foi falado no princípio, bem colocado, a zona de conforto. Que de conforto não tem nada, viu, amados? Não tem. Mas o nome zona de conforto, porque a gente já se adaptou a ela, já sabe que o sofrimento como já aprendeu a se adaptar e a gerenciar aquele sofrimento, ou seja, quem é que quer pular para outra fase onde vai ser tudo novo e você vai ter que se adaptar e você vai ter que romper com mais força. Mas para a gente vencer o conflito, é preciso encarar de frente. O que é que está me perturbando, que está me trazendo esse conflito? O que é que está mexendo com a minha estrutura e a minha autoimagem? E aí você vai descobrir coisas maravilhosas que o Espírito Santo vai trazer em revelação para você, vai trazer em conhecimento através de alguém, de uma palavra, e quando você vê, você está ressignificando, ou seja, dando um significado novo, de vitória para a tua vida. E aí Jesus chega, não foi possível passar o cálice, você sabe disso, e ele disse como, mas seja feita sua vontade. Ou seja, um homem que passou o conflito. Um homem que não teve exatamente a crise de fundamento, ele não olhou acordou e disse, eita, nesse dia, eu não sei para que vim, não foi essa crise que Jesus teve existencial, mas foi o conflito interno. E outros homens, como eu já lhe disse, Elias e Jó tiveram sim crise existencial. Jó disse, olha, maldita hora que eu nasci, né? Então, na realidade, ali foi o momento da crise, assim, não sei para que eu estou aqui. Até um dia desse eu sabia, até um dia desse eu fazia tudo certo, e eu pensei que minha vida ia ficar muito bem até o final, e de repente me vem um vendaval, um tsunami, e destrói toda a minha vida, toda a minha base, e agora eu não sei mais quem sou. Então, quem é que eu sou mesmo? Era o que Jó lá no fundo estava se perguntando. Crise existencial. E aí Deus vem com muito amor e começa a mostrar que Jó não tinha como esquadrinhar quem era Deus, não tinha como
compreender a grandeza de Deus, mas tinha como confiar naquele Deus que cuidou dele até então. Na crise existencial, traga a memória. Se você está passando por ela, se você vai passar um dia, se já passou como eu passei. E tem momentos que vem, não é só uma vez nessa crise existencial, não. Vem momentos muito fortes de sua vida, onde você está subindo um nível. Eu quero lembrar para você nessa noite, tem níveis que você está subindo. Subindo. Mesmo que você ache que ficou estagnado na vida e alguém olhe para você e diga, fulano parou no tempo, eu quero lhe dizer que lá no fundo, há uma inquietação dentro de você, boa, para que você saia daquele ponto de comodismo, por mais que pareça ser confortável. Então, essa é a minha palavra nessa noite, e declarando sobre nós, de que essa crise existencial ela não vem para matar, ela não vem para destruir, ela vem para trazer você de volta com mais firmeza ao fundamento, igual uma árvore chamada carvalho, por mais que o vento dê, as raízes dela são fortes, as experiências da sua vida lhe deram raízes, essas raízes existem, eu tenho que lhe dizer isso nessa noite. Mesmo que você tenha muito tempo de crente, pouco tempo, ainda não aceitou Jesus, vai aceitar, tá caminhando, tá buscando, tá querendo. Eu não sei a situação, mas uma coisa eu sei. As raízes da sua vida, desde a infância, com todos os sofrimentos, com tudo que faltou, com tudo que você teve, com a abundância que você teve ou não, com a escassez, com a falta de atenção, de carinho, seja com o que for. Os nossos pais, os nossos familiares nos deram o que eles tinham, né? Aqui, claro, com exceção da questão de violência que muitos sofreram na infância, eu sinto muito sempre por cada pessoa que passou isso, mas é possível mudar a história hoje sim, e trazer um significado novo. Jesus veio fazer isso e ele faz, mas não é só tão, ou melhor, não é tão somente espiritualizar as coisas, mas também reconhecer isso como um maravilhoso tema. Esse ser humano triuno, que precisa trabalhar o espiritual, enchendo da palavra de Deus, de oração, súplica e agradecimento, confiando nele, mas também aquele ser humano que tem as emoções, foram mexidas desde a infância, de uma forma boa, razoável, ruim, ou todas também, e agora cresceu, começa a perceber alguns rompantes, começa a perceber algumas limitações, como eu disse, alguns conflitos, algumas crises, e agora é hora de não se entregar, ou entregar os pontos, mas procurar autoconhecimento. Tem demais, tem na Bíblia, lá você começa a se conhecer quem você é mesmo, desde Gênesis, aquele que foi feito à imagem e semelhança, e Deus fez o homem, era muito bom e era bom demais, mas ele fez o homem, fez tudo e era bom, mas quando fez o homem, ele disse que era muito, muito bom. A melhor criatura que Deus criou foi o homem, o ser humano. E cá estamos nós debatendo, né? E volto a dizer, às vezes com conflitos, porque nos comparamos, porque nos culpamos, nos condenamos, levamos uma culpa que Jesus já levou na cruz. Então faça um exercício hoje aí, faça uma tarefinha, um exercíciozinho de casa, um aquecimentozinho aí. Né? Bota num papel, mas bota mesmo. Qual a importância de escrever? As pessoas têm resistência muito grande a buscar uma terapia. Isso aqui que a gente está fazendo, com certeza, é uma terapia. Não tenha dúvida. Quando você escuta a palavra de Deus e ela te cura, é terapêutico. Quando você lê um livro que lhe agrega, que somatiza, soma na sua vida, é terapêutico. Então, vai pegando tudo que Deus está te dando e deixe sarando. Porque esses conflitos vão se manifestando, não tenha medo, mas encare-os de frente e comece a perceber por que é que eles estão aqui. O que é que eles estão querendo me sinalizar? É um novo tempo para você. 2020 não acabou, a década do impossível, como o pastor já disse, está aí. São 10 anos, 2020 para frente, onde muita coisa, para não dizer tudo, vai mudar em nossas vidas para melhor. Mesmo que o mundo esteja um caos, aquele que está em você, criou você, ajuda você a resolver cada conflito interno.
E não esqueça, o seu subconsciente ou inconsciente, o seu inconsciente, ou seja, aquele que você não tem o acesso de forma consciente no natural, simplesmente, às vezes, sabota você. Quando você decide praticar algumas coisas, tomar algumas atitudes e posicionamentos e sair de algumas situações ruins, então lembra que aquelas palavras ficam tentando travar você, como tentou travar essa tela agora. Então, eu finalizo essa palavra, escreve lá no papel tudo que tem até hoje prendido você, travado você, palavrinhas que o Espírito Santo vai trazer à tua memória, viu? Que ele vai trazer, que até hoje você nem lembrava, mas ele pensa no ajudador que vai trazer à memória todas as coisas, se chama Espírito Santo. E aí vai, mostra para o Senhor e diz, olha, isso aqui não mais. E repete. E para finalizar eu digo, você não muda um hábito se você não tiver agora trocado por outro e for persistente até que ele se estabeleça. No mínimo, 21 dias para você mudar qualquer hábito na sua vida. É necessário, no mínimo, 21 dias. Pensa nisso. Se antes de 21 dias você para um processo de mudança na sua vida, você não chega lá no destino que você deseja, que Deus já traçou para você na jornada. Na realidade, o destino é o pódio, mas acontece que a jornada é gloriosa e é linda. E vale a pena ser vivenciada de uma forma leve, suave e maravilhosa. Então, essa é a minha palavra nessa noite, a palavra que o Senhor trouxe no meu coração. Espero que você tenha entendido bem direitinho. Possamos colocar em prática. Eliane. Muito obrigada, Roberta, pela palavra. Eu só queria usar mais um pouquinho do seu tempo para uma pergunta que o João Lucas acho que fez e você não viu. Qual era a pergunta, João Lucas? Gente, não é uma pergunta, era mais para saber se você tinha entendido certo o negócio. É tipo, os conflitos, Peraí. O que te aflige, as coisas que você vê que te incomodam e que você olha uma pessoa fazendo e você julga, isso tá errado. Isso seria uma boa oportunidade para você parar para pensar, porque reflete mais um conflito interno seu do que o erro da pessoa? Foi isso que... Isso. No começo, quando eu ouvi essa afirmação, João Lucas, eu duvidei. Eu, Roberta, duvidei quando alguém me disse isso. E na neurociência, estudando, e na área de desenvolvimento humano. Eu comecei a pesquisar sobre isso. E fui analisar que, no fundo, aquilo incomodava não era porque eu tinha exatamente, talvez, aquilo, mas também, de alguma forma, aquilo me incomodava porque ou eu não agia de uma forma que mudasse aquela situação de uma forma benéfica, ou eu estava sendo crítica e isso não era o correto. Então, sempre que alguém, por exemplo, eu vou dar um exemplo, eu falei uma frase essa semana para uma pessoa, ela colocou assim, só um exemplo rápido, você entender. Ela falou, meu celular está travando, então não posso gravar, porque eu falei, então grava áudio para eu te ouvir. Ela falou, meu celular está travando, eu não posso gravar. Aí eu coloquei assim a resposta, então esvazie. Só vou ter assim, então esvazie, mas eu estava falando do celular, então esvazie o celular, né? Para que a memória, ela tivesse memória. Olha o que ela me respondeu imediatamente. Olha, a sua resposta foi grosseira, mas tudo bem. Eu vou fazer, eu já entendi tudo. Botou bem assim. Quando ela disse isso, eu fiquei sem entender o que ela estava falando. Eu falei, você entendeu o quê? Assim, eu não entendi o que você colocou aqui. Ela botou, não é porque eu entendi que você me deu uma resposta grosseira para esvaziar, você estava mandando me esvaziar, né? Quer dizer, de alguma coisa que eu estou sentindo aqui que é ruim, você já está chegando e falando assim. Eu falei, não, eu não falei isso para você. Eu falei, então esvazie. Veja a frase anterior que você me falou, foi sobre o quê? Sobre o celular. Eu falei, ok. Eu falei, então, sobre o celular, esvazie. Eu não esqueci de botar o nome esvazie o celular, você pegou a minha frase e projetou do seu jeito. Em outras palavras, a gente dá o que tem, a gente vivencia o que tem. Então, se eu estou vendo uma pessoa fazendo algo, eu vou ver sempre
a minha atitude em relação ao que ela faz ou diz é o que está dentro de mim. O que é que estava dentro dela? Ela já veio armada. Ela já veio achando que eu estava ofendendo ela. E realmente não tinha nada a ver. E assim nasce um conflito. Não só interno, com certeza essa pessoa tem um conflito interno. De quê? De rejeição, de pessoas serem grossas com ela nas respostas. E depois, conversando com ela, eu descobri exatamente isso. Ela tinha conflitos com as pessoas também respondiam grosseiramente a ela, então as pessoas já chegavam logo rasgando e ela estava acostumada com esse comportamento. Ela me mediu pelo comportamento interior dela, que ela não estava nem enxergando. E depois que eu levei ela explicando o que eu estou dizendo aqui, ela passou a perceber que tinha que tratar isso dentro dela. E mesmo que alguém estivesse dizendo uma palavra grosseira para ela, vamos supor que estivesse, como você disse, fazendo uma coisa errada e aquilo me incomodou. Incomodou porque era errado. Mas eu vou fazer a pergunta que eu fiz para a pessoa que eu atendi hoje. Você pode mudar essa pessoa que está vindo lhe ofender? Não. Você dizer alguma coisa que ela está lhe ofendendo e ficar ali resmungando com ela, até debatendo, batendo boca, vai resolver? Você acha que muda ela hoje? Não, foi a resposta. Eu disse, você pode mudar a quem hoje? Ela disse, a mim mesma. Eu disse, então mude a você mesma. Em outras palavras, se nós queremos saúde mental, aqui, ó, uma cabecinha fresquinha, mais leve, mais suave, você vai ver coisas que não estão tão corretas, mas não fique muito incomodado por dentro, como se a gente pudesse mudar o mundo e as pessoas quisessem toda hora que a gente desse uma opinião e elas fossem aceitar, até porque é só uma opinião, da maneira que você vê. E normalmente eu tenho descoberto desde o dia que nasci e agora muito mais, lidando com gente, com as pessoas dia após dia, que eu volto a dizer, o que nós aprendemos lá na infância, o que nós recebemos lá, pontua as nossas crenças, pontua a forma que você vai receber algo de alguém. Às vezes, um exemplo, você falou sobre o erro de alguém. Pensa antes de falar qualquer coisa ou até se irritar com aquilo. Pensa isso, João Lucas e todos nós. Por que é que essa pessoa fez assim? Talvez para aquela pessoa, aquela atitude é certa, faz sentido. Já ouviu essa frase? Estão usando muito por aí? Faz sentido para você? Bom, essa é a pergunta a ser feita. Talvez faz sentido para ela. Eu não estou falando agora de Bíblia, da verdade da Bíblia. A Bíblia é imutável, que está aqui, é inegociável. Mas eu estou falando dia a dia, eu estou falando da forma que as pessoas veem a vida, da forma que elas reagem às coisas, e cada uma tem suas razões. Com isso não quer dizer que estão mais certas ou mais erradas, quer dizer tão somente que a forma que elas aprenderam a agir. Olha o que é comportamento humano e desenvolvimento, quando a gente quer amar pessoas e resolver nossos conflitos e assim ajudar os outros a resolver o deles. Ou pelo menos dar uma direção, um norte para elas. É ver mais profundo. Acho que vocês lembram, eu iniciei falando, a minha fala foi o quê? E além do raso. E no raso todo mundo vai. Dizer e pontuar uma coisa como errada naquela hora é muito fácil, queridos. Mas eu sempre vou bater nessa tecla até Jesus voltar. Vá mais fundo. Escute essa pessoa. Preste atenção nos gestos dela. Escute a fala dela. Além dessas palavras, ou além desse gesto, ou além dessa atitude. Porque, como Jesus bem falou, né? Os misericordiosos quase não saem. Encontrarão misericórdia. Eu não estou dizendo, aceite um erro, uma coisa que você sabe que é errada mesmo, e aquilo inquietou, pronto, maravilha. Errada porque a sociedade diz que é errado porque a Bíblia já diz que é errado, agora eu estou em cima de valores. Aí está certo, esse sentimento seu. Mas será que aquilo que eu estou vendo que é errado no outro, estou tratando de princípios que ela tem, que devem ser seguidos, eu estou tratando de valores, até porque valores, viu, de pessoa para pessoa muda, que dá outro tema. Valores de pessoa para pessoa muda. Para alguém, o valor que ela acha que tem, não abre mão, é ser respeitada. Para outro, o valor que ela acha que tem é não ser rejeitada, é ser aceita como é. Ou seja, valores são diferentes para as pessoas. Princípios não, é o que a Bíblia diz, regras é aquilo que está dito também, ponto. Eu não sei se deu para entender. Cadê João Lucas para sinalizar?
Deu para para entender. entender muito bem até. Obrigada, meu irmão. Obrigado Você é bênção. você pela palavra. Eu que agradeço. Está sendo uma honra estar com vocês. Muito, muito bom para mim. Estou crescendo muito. Um aprendizado de Crescendo. qualidade desse. Alguém tem Estou mais alguma crescendo. pergunta a fazer, gente? Aproveitar a ministra aí, né? Tamo junto. Até queria ter uma pergunta, mas eu tô sem perguntas, eu só consegui prestar atenção em tudo. Que bom, mas Pega tudo. verdade, tem que pegar tudo mesmo, porque é um momento muito poderoso. Nem Interessante, você porque mais. eu passei a pregação de Roberta o tempo todo ouvindo com o telefone no meu ouvido, porque o meu som simplesmente baixou do nada, mas eu não consegui tirar o celular do ouvido. E ela estava falando uma coisa muito interessante aí. Roberta, meu nome é Marileide, tá? Prazer. Eu também sou convidada aqui de Eliane e dos jovens toda quarta-feira, para mim é um privilégio. E aí ela estava falando de tomar nota, né? Faz uma tarefinha. Ó, eu não sei se vocês vão ver, mas eu só sei fazer as coisas, eu só entendo escrevendo. Isso é Eu tenho uma folha aqui que eu escrevi várias coisas que a Roberta falou, né? A Andréa começou a falar, mas aí teve o problema da internet. Mas, assim, olha, eu estou revigorada com essa palavra de hoje, né? De Jó, como Jó foi temente a Deus, né? E que pregação. Muito obrigada, viu? Eu agradeço também de coração, sempre. Foi uma honra, é uma honra, sim. Muito obrigada, Roberta. Eu espero que você aceite Obrigada. outros convites nossos também, porque assim, tenho certeza que todo mundo aqui ficou muito engrandecido com tudo que você disse. Fico feliz, meu amor. Sei que vai dar muito certo e essa palavra está gerando vida. Amém. Só nos acrescentou muito. Oh, que bom, fico feliz, amada. Muito, muito alegre a minha vida por isso. É muito bom servir. Tem coisa melhor do que servir. Amém. Bom, gente, então só para dar uma pincelada, né? Fica aí o desafio da semana, né? Como a Roberta disse, vocês escreverem o que mais incomoda, o que está travando vocês, anotem isso daí no caderno hoje. Vocês, essa semana, têm esse desafio de refletir sobre isso. E uma dica que eu quero dar a vocês é sobre 3 palavrinhas que a gente usa muito e isso nos trava completamente. É a palavra não é para mim, não sei, não consigo. Muito Então, bem. essas palavras, elas travam a gente de uma maneira que vocês não têm noção. Então, sempre que vocês começarem de falar, eu posso, eu consigo, eu vou descobrir, mas nunca a palavra não sei, não consigo, isso trava demais. Então, tirem ela do dicionário de vocês. Isso. E só mais uma coisinha também. Isso serve para algumas pessoas que eu não vou dizer o nome, mas vamos lá. Terceirizar o erro. Isso também é um travamento poderoso na vida da gente. A gente não deve terceirizar os nossos atos, terceirizar os nossos erros. Todo mundo erra, todo mundo falha, e o mais bonito de todo mundo é admitir o erro e corrigi-lo, é claro, mas nunca terceirizar. Reconhecimento e mudança. Exatamente. E fica aí, né? Mais uma quarta-feira concluída com sucesso. Espero que Luísa participe outras vezes, que Roberta também passe a ser assídua também nos nossos encontros. Foi muito bom ter você aqui. E agora eu passo a palavra para a Marileide para fazer nossa oração final. Pode falar. Enquanto você falava, veio algo no meu coração. Quando fizer esse exercício, inclusive incluindo as palavras que você colocou, anota aí também essa repetição dessas frases que você disse, elas transformam a programação mental que a Andrea falou. Programação mental, elas são substituídas, né? Eu não consigo pelo consigo, até porque está escrito, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu fico dizendo isso para mim, acordo dizendo, depois tenho que lembrar de novo, aí digo de novo, e dizendo, essas palavras,
a repetição delas tem o poder de mudar aquilo que cremos. Romanos 12, 1 e 2 diz isso. E também, para fechar essa fala, porque vai ao coração, Davi não via o gigante como gigante. Deus me ensinou isso essa semana, eu vim para ela, é autoridade, e declaro, isso aqui não é gigante, não. Um dia pensei, eu sei, mas não é. Ou seja, eu tenho a pedra certa para derrubar isso aqui, a minha atitude, e ainda que a minha mente tente me sabotar, dizendo que não é para mim, não vou conseguir, eu não vou mais admitir isso. Mude, até brigue com a mente, ou seja, esse conflitozinho vai ser bom para poder sair da zona de conforto. Então, a gente pega o gancho que você disse, Eliana, eu estou pegando para mim, até anotei aqui no meu caderno, que eu não sou besta, pego tudo para mim, ó, botar em prática, porque funciona. E daí a gente vai embora, só crescendo. Eu tenho um comentário a fazer, que uma coisa que me veio à mente também durante o que vocês falavam sobre os pensamentos, a repetição de palavras, tirar do vocabulário eu não posso, eu não consigo, eu não sei. É que eu aprendi que onde, tem escrito aqui, eu faço anotação também, onde a mente vai, o homem segue. Ou seja, para onde onde a gente coloca os nossos pensamentos, se são nas coisas negativas, se são no que a gente não está conseguindo fazer, a gente vai tentar, o natural vai ser a gente ir mais para esse lado negativo, a gente vai se tornar desmotivado, vai ficar desgastado. Então, para a gente ter a renovação dos nossos hábitos e sentimentos e tudo mais, a gente tem que renovar também os nossos pensamentos, a gente tem que alinhar os nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E é basicamente isso. Você tem que, você tá pensando uma coisa errada, porque o inimigo, ele age na nossa mente, ele é muito sorrateiro, ele começa jogando coisinhas, fagulhazinhas pequenas de dúvida, de achando que eu não consigo, e aquilo ali vai dando espaço para ele atuar na gente, e a gente não pode deixar. Então, quando a gente perceber que a gente está com pensamentos negativos sobre nós, né, que somos filhos de Deus, imagem e semelhança, então a gente tem que falar assim, opa, isso aqui tá errado. Não, Senhor, me perdoa, alinha os meus pensamentos com os seus pensamentos e assim a gente segue. É só isso mesmo. Maravilha. Muito bem colocado, Luísa. Muito bem colocado. Verdade. Prossiga aí, amada Eliana, né? Já fechei minha... Agora sou eu. Maria. Isso. Bom, então vamos agradecer. Não, desliguei mesmo. Vamos agradecer a Deus, então, né, nessa noite tão maravilhosa, porque falou tão ao meu coração, acredito que tenha falado ao coração de todos. Jesus realmente é a nossa inspiração, né? E pegando o gancho da ministração aí da Roberta, onde fala, reaja, levanta, né? Tome posse, que nós possamos tomar posse, né? Da vitória, dos propósitos que Deus tem em nossas vidas. Então, vamos baixar nossa cabeça e vamos agradecer a Deus, né? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esta noite tão maravilhosa. Obrigado, Deus, pela palavra que nós ouvimos nesta noite, que nós possamos ser como Jó, tementes a Ti, Senhor, e jamais, Senhor, desconfiar, desestimular, né, desse Teu amor. Que Deus possa agora visitar cada lar, visitar cada pessoa deste grupo, que possa fortalecer o seu amor, né? Que sabemos que Deus não é o Deus só da cura, Ele é o Deus que cura, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que salva, e que nós possamos, assim, estar fortalecidos no Teu amor. Obrigada, Senhor, pelo privilégio, pelo momento, por estar ouvindo a Tua palavra, né, que foi tão edificante, e que nós possamos, assim, viver dia após dia na Tua presença, sendo fortalecido por Ti. Que o Teu Espírito Santo abençoe cada pessoa e que nos dê uma noite na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, muito obrigada pela presença. Vocês podem ligar os áudios, se despedirem agora.